Olá, aqui é o César. Estou trazendo hoje uma questão do ITA de 2021. Uma questão sobre um problema de contagem. Tá legal? Então vamos lá. Pretende-se distribuir 48 balas em 4 tigelas designadas pelas letras A, B, C e D. De quantas maneiras pode-se fazer essa distribuição de forma que todas as tigelas contenham ao menos 3 balas e a tigela B contém a mesma quantidade que a tigela D? Tá? Então, e aqui as alternativas. Então a gente vai ter que fazer uma contagem de como essas 48 balas são divididas de acordo com essas restrições que foram apresentadas. Tá? Eu considero um problema de médio para difícil, porque até você ter a ideia de como resolver, vai um tempo. Né? Esse tempo é essencial. Né? Então eu levei um tempinho para pensar em como resolver. Não é imediato, né? Não é uma aplicação imediata, tá? Bom, então qual é a primeira ideia que a gente pode ter aqui? Se a gente tem que distribuir 48 balas em 4 tigelas, então você pode fazer da seguinte forma. Então eu escrevi XA mais XB mais XC mais XD igual a 48, onde XA é a quantidade de balas na tigela A, XB é a quantidade de balas na tigela B e assim por diante, XC e XD, tá legal? Só que isso aqui, e isso aqui representariam números inteiros e positivos, de forma que a soma de todos eles desse 48. Mas isso só seria válido se não houvesse nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Porém, o problema informou na verdade ele informou duas restrições. Ele diz assim, de forma que todas as tigelas contenham ao menos 3 balas. Então a primeira restrição, vamos aplicar aqui a primeira restrição. Que é a primeira restrição, 3 balas em cada tigela. Então se eu já tenho 3 balas em cada uma delas, né, da A, B, C e D, então eu posso, na verdade, tirar 3 balas de cada uma desse total aqui também. Né? Então, eu já sei que eu tenho pelo menos 3 aqui, 3 e 3. Então, na verdade, 12 dessas balas já estão distribuídas. Então, eu posso tirar do total, 48 menos 12 vai dar 36. Então, eu passo a ter um novo problema da seguinte forma. Então, meu problema passa a ser esse aqui. XA mais XB mais XC mais XZ igual a 36. Tá? Por quê? Porque eu já apliquei a primeira restrição. Tudo bem? Tá. E agora existe uma segunda restrição, que diz o seguinte, que a tigela B contenha a mesma quantidade que a tigela D. Então, eu vou ter que pensar que B, né, XB e XD são iguais. Então, mais uma vez, de quantas formas eu posso obter essa soma de forma que XB e XD sejam números iguais? Tá? Então, essa é a segunda restrição. Então, vamos escrever isso Tá? Nessa situação agora, quando a gente sabe que XB e XD são quantidades iguais, o que a gente pode fazer então para evoluir o problema? Dividir em casos. Então essa aqui acho que é a grande sacada. Dividir em casos. Como assim dividir em casos? Bom, um primeiro caso seria o seguinte, quando XB, que é a mesma quantidade que está em XD, for igual a 0. Pô, mas espera aí, como assim igual a 0? Você pode não distribuir nenhuma dessas 36 balas em XB e XD. Elas podem ter 0 balas, né, no caso. Mas elas já não tinham 3? Então, tinham 3, mas a gente transformou esse problema inicial, que não tinha restrição, nesse novo problema. Então, a partir de agora, elas podem ter 0 balas. Tá? Então, se elas tiverem 0 balas, o que resta pra gente? Resta que XA mais XC vai ser igual a 36. Bom, então aqui o problema ficou mais simples. Agora isso aqui é mais fácil de calcular. Tá? Então, mas essa aqui é quando elas têm 0 balas. Mas acontece que elas podem ter também uma bala em cada uma das tigelas. Nesse caso, como eu vou ter uma e uma, eu vou ter 2 balas. Então, do total aqui, eu passo a ter 34. XA mais XC vai ser igual a 34. Tá, mas se eu ficar fazendo todos os casos aqui, isso aqui vai dar muito trabalho. Sim e não, né? Sim, mas na verdade você consegue resolver isso aí de forma bem rápida. Vamos pensar em mais uma situação aqui, XB.
que é igual a XD, vai ter 2 balas. Tá? Então, nesse caso, 2 e 2, eu vou tirar 4 de 36. Então, eu vou ficar com 32 para dividir entre XA e XC. Bom, já deu para perceber aqui que se a gente continuar, né, se a gente continuar aqui essa distribuição de balas aqui, vai chegar um momento em que eu vou ter XB 17, porque como eu tenho 36, eu vou até 18, né? Eu vou ter 17 em cada uma, eu vou ter 34 já distribuídas entre essas duas. Então XA mais XC vai ficar só com 2 para ser distribuída entre elas duas. E finalmente, o último caso seria esse aqui, XA mais XC igual a 0. Tá? Agora o que eu faço? Eu somo todos esses casos aqui. Na verdade eu não vou somar esse número. Não, de quantas formas eu posso distribuir 36 balas em 2 tigelas. Mais quantas formas eu posso distribuir 34 balas em 2 tigelas e assim por diante. Então, na verdade, eu preciso saber de quantas formas eu posso fazer isso aqui. Tá? De quantas formas eu posso distribuir 36 balas em 2 tigelas? Bom, assim, de cara eu não sei, mas o que a gente pode pensar é o seguinte, eu vou fazer uma separação aqui, para a gente fazer um rascunho aqui. Vamos imaginar que a gente tenha 5 balas. Eu preciso distribuir em 2 tigelas, em 2 grupos. Então, na verdade, eu preciso passar uma barra entre elas para dividir ela em 2 partes. Tá? Eu posso colocar uma barra aqui. Se eu colocar uma barra aqui do lado de fora, significa que a XA vai ter 0 e a XC vai ter 5. Pronto, é uma forma de distribuir. Uma outra forma seria eu colocar a barra aqui. Se eu colocar a barra aqui, então fica 1 mais 4. Enfim, eu tenho alguns espaços para colocar essa barra. Veja que eu posso colocar a barra então nesse espaço, nesse espaço, nesse espaço, nesse espaço, nesse ou nesse. Se eu colocar nesse aqui, XA fica com 5 e XC fica com 0. Tá? Então, para 5 balas, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então eu tenho 6 formas de escolher um lugar que eu vou colocar a barra. Portanto, se eu tenho 36, então na verdade eu tenho 37 formas de escolher, de fazer essa divisão de 36 para 2, tá? Então vai ser sempre o número de balas mais 1. Sim, esse é o segredo do problema, tá? 34, aqui eu vou ter 35 formas diferentes de distribuir. 32 eu vou ter 33 formas de distribuir e assim por diante. Sim, agora eu posso somar todos esses números, tá? Quando chegar aqui no final eu vou ter 2, eu vou ter 3 e 0 eu vou ter uma forma. Tá, esse 1 aqui fica esquisito, né? Mas se eu tenho 0 balas para dividir, eu tenho uma forma. Sim, na verdade é uma forma, porque eu tenho uma forma de colocar 18 em cada uma de XB e XD e nenhuma nas outras duas. Então existe uma forma só. Então não é estranho isso, é normal. Tá? Bom, agora eu preciso somar todos. A resposta do problema é a soma de todos esses termos aqui. Mas o que é isso aqui? Se você observar bem, isso aqui é uma PA, cujo primeiro termo é, se eu olhando de baixo para cima, né, isso aqui é uma PA, o primeiro termo é 1, a razão é 2, e o último termo é o termo 37, certo? E quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 19 termos. Se você contar aqui, você vai ver que tem 19. Tá legal? 19 termos. Então, na verdade, isso aqui significa uma PA, cujo primeiro termo é 1, a razão é 2, o N, né, seriam 19, porque eu tenho 19 termos, e o A19, né, que é o último termo, é igual a 37. Tudo bem? E o que eu quero? Eu quero a soma dos termos dessa PA. Então eu quero um SN. E o que é o SN? Você vai recordar, SN vai ser A1 mais AN, que multiplica N sobre 2. Tá? Então, como eu vou querer o S19 aqui, então eu vou ter S19 igual a A1, que é 1, mais AN, que é A19, que é 37, que multiplica N, que é 19, sobre 2. Isso aqui vai dar 38 vezes 19 sobre 2, aqui vai ficar 19, 19 vezes 19, eu já fiz as contas, dá 361. Tá? Então 361 é o resultado do problema.
é o resultado procurado. Então equivale exatamente à letra B. Tá legal? Bom, é isso aí. Esse foi o problema analisado, um problema de contagem mais ou menos difícil, tá? Até você ter a ideia, né? Depois fica muito simples, tá? E é isso aí. Se eu te ajudei com esse vídeo, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá? Joia? Valeu, obrigado.